Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao 6º grupo de pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política. Neste primeiro colóquio, será apresentado pelo professor Sérgio Luiz Versolato de Abreu. O professor Sérgio, só um pouquinho. O professor Sérgio possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, em 1992, graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, atual Unicuritiba, em 1996, especialização em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral em 2006, mestrado, agora já é mestre, que está como mestrando, né? Mestre em Direitos Fundamentais e Democracia pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil, a Unibrasil. Atualmente é técnico judiciário no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, tem experiência na área de direito, com ênfase em direito eleitoral. Participará deste primeiro colóquio, cujo tema é os principais sistemas eleitorais dos Estados Unidos e da Europa, a lei coordenado pelo professor Sérgio Luiz Versolato de Abreu, que ocupa a cadeira 5 do grupo de pesquisas, Thaís Maiara da Silva Scarinci, que ocupa a cadeira 14, representando o Centro Universitário Curitiba, a Unicuritiba. Também representará a Unicuritiba a acadêmica Bruna Maria Domingues Braga, que ocupa a cadeira 27. Representando a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, estará Gabriel Alexandre Silva da Silva, cadeira 47. E também representando a Universidade Tuiuti, ocupando a cadeira número 33, estará Liliane Pinheiro da Luz Schilindwein. Informamos aos participantes que será disponibilizada uma lista de presença no chat. Esta lista de presença tem que ser assinada por todos, sendo dispensável para os participantes dos colóquios. Mas eu gostaria que os participantes dos colóquios, dentro do possível, preenchessem essas fichas. Essa ficha basta colocar o nome. Eu vou disponibilizar no chat. Esse colóquio está sendo gravado e será disponibilizado no site do tribunal, no link destinado ao grupo de pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política. Então, para coordenar esse evento, eu passo a palavra para o professor, mestre Sérgio Luiz Versolato de Abreu. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde aos participantes, ao grupo. Bom, as cadeiras que eu represento é interessante, né? A Teresa Tang, né, que é foi uma das primeiras juízas de direito no Brasil, foi uma conquista importante, né? E foi a única em Santa Catarina, né, até 1975. Ela assumiu em 54. E isso é interessante para a gente ver que há certos direitos que não são uma conquista linear, né? Eles vão, retrocedem, vão e voltam. Por isso que essa tensão tem que estar sempre constante. O outro patrono da minha cadeira é o Robert Down. Ele é um cientista político. Ele é muito importante, principalmente para vocês que estão no grupo de pesquisa. Se quiserem saber mais sobre democracia, ele é importante, porque ele vai dar um parâmetro da democracia, do que é. Que ele escreveu um livro chamado Poliarquia, como um ideal de democracia. Então, ele vai dizer, por exemplo, que as democracias elas não são a democracia, elas caminham, né? Alguns países vão em direção à poliarquia, sendo mais democráticos e outros menos. Talvez num próximo colóquio, nós vamos estudar os parâmetros que ele usa, né, para distinguir o que é uma democracia e fazer essa análise frente às democracias que a gente tem hoje, né, as principais, até para saber até que ponto um país pode ser democrático, né? Que nesse grupo de hoje nós vamos falar sobre os sistemas eleitorais, né? Os sistemas eleitorais, eles são importantes, que eles fazem parte da democracia, mas eles não são a democracia, né? Há sistemas eleitorais na Síria, que teve a eleição faz pouco mais de uma semana, há sistemas eleitorais no Irã, que teve uma eleição também um pouquinho diferente, há na Rússia,
na Venezuela, em vários países há sistemas eleitorais. Mas você não dizer que há democracia, aí é um outro parâmetro que a gente aplica. Então, os sistemas eleitorais, eles são importantes o porquê, né? Qual o sentido que se tem dos sistemas eleitorais? Eles visam a garantir um exercício da democracia dependendo da forma como é que eles são colocados, né? Então, eles podem variar de acordo com o contexto histórico de cada país. Então, dos diversos países que que vai ser analisado aqui pelo pessoal do grupo, né, é importante dizer que há sempre há uma dualidade quando você fala em sistemas eleitorais, sobre os temas que vão estar sempre em discussão, representatividade e governabilidade. São os dois temas que estão em discussão em qualquer sistema eleitoral. Então, o que prioriza mais a governabilidade, às vezes em detrimento da própria representatividade. Mas alguns sistemas funcionam mesmo priorizando mais a representatividade, porque sabem distinguir Estado e governo. Um dos exemplos que a gente tem mais recente hoje é Israel. Israel é um sistema proporcional, né? Um governo proporcional. Eles tiveram 4 eleições em 2 anos, porque a governabilidade deles não interfere na relação, na presença do Estado e na representatividade. Eles dão um valor muito grande à representatividade. Então, eles têm esse equilíbrio. É diferente de outros países. E, nesse sentido, os sistemas eleitorais, né, eles não são apenas formas de votação, né? Aqui nós vamos estudar, por exemplo, o sistema americano, vai ser explicitado um pouco do americano, né, que é um sistema de maioria simples, mas é um sistema um pouco diferente dos outros. O sistema alemão, o sistema eleitoral misto, que é um sistema que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial e é um dos sistemas que mais está crescendo, que os países estão adotando alguma forma parecida com esse sistema misto, vários países estão adotando isso. Tem o sistema distrital puro, que foi criado em determinada época histórica e tem também as suas variantes, suas limitações. Tem o sistema francês, que também é relacionado à questão histórica e é um sistema muito interessante de se ver, né? Até para manter um equilíbrio na sociedade. Então, nós temos o contexto histórico na formação de sistemas, a questão da liberdade, né, que eles dão de expressar opinião, de ser ouvido, direito de opinar livremente. Tem sistemas eleitorais, que nem o sistema iraniano, ele vai vetar pessoas dependendo do grau de religiosidade dessas pessoas. O Brasil já teve um sistema parecido com o iraniano, né? A Constituição do Império Nosso só permitia que fosse elegível a deputado federal quem fosse católico. Quem não fosse católico não poderia ser deputado. Então tem essas variantes, né? A gente teve na nossa história isso. O pessoal às vezes fala do Império, mas a Constituição do Império não era lá essas maravilhas, né? Ela tinha umas certas restrições à própria liberdade das pessoas. Tem alguns sistemas que a gente não vai adotar, né? Não vai estudar, mas são interessantes, que nem o próprio sistema da Irlanda, né? Que é um sistema de voto cumulativo, voto transferível, né? Que eles chamam. Então, vai mencionar essa questão da liberdade. E nesse momento, né, a gente pode expor, por exemplo, num mundo que o fundamental, quando se fala em sistema eleitoral, é ver a questão dele com relação à organização partidária, né, a questão da representatividade, né, a questão de se manter um equilíbrio nos governos que vão assumir, né, isso é tudo importante. Então, esse equilíbrio frágil entre governabilidade e representatividade é expresso através dos sistemas eleitorais e da própria maturidade das sociedades, né, nas questões históricas e cultural, né. Então, agora nós vamos começar a analisar esses sistemas, vamos passar para o primeiro sistema eleitoral, que é o sistema americano, e eu queria abrir agora para o Gabriel, né, que ele vai expor um pouco mais desse sistema americano, né. Mais no final a gente pode até fazer um fechamento de todos esses sistemas, né, da importância até do equilíbrio, né, da própria sociedade, né, porque
os sistemas eles são criados ou são modificados de acordo até com a própria história da sociedade. Cada sociedade tem a sua história e constrói o seu sistema. O Brasil vai discutir novamente a questão dos sistemas eleitorais, é interessante. Alguns querem até, no Brasil, uma coisa interessante, que eles querem até copiar um modelo de uma democracia lá na Ásia Central, né, do Afeganistão, né, chamado Distritão. É uma democracia de renome, eles querem colocar esse distritão no país. Então, tudo tem a ver. Às vezes você tem que observar bem o que está por trás de cada sistema. E o importante para você ver isso é ver esses dois pontos: representatividade e governabilidade. Como o sistema traduz isso e como separa isso, Estado e governo. Como se separa os dois. Gabriel, pode passar. Obrigado. Obrigado, professor. Meu nome é Gabriel Alexandre, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Sérgio, boa tarde, professor Rogério. Primeiramente, farei as apresentações dos patronos, no caso que seriam o Antônio Gramsci, filósofo italiano, jornalista, crítico literário também, que teorizou acerca da filosofia política, mais especificamente sobre a hegemonia cultural. A outra, no caso, a patronese, seria a Chantal Mouffe, que é uma filósofa política contemporânea, cientista política contemporânea, pós-marxista, que teoriza e tem um trabalho mais aplicado à democracia plural do antagonismo do modelo antagonista. Então, feito as apresentações, dou entrada na apresentação acerca do sistema eleitoral americano. Eu dividirei em 3 principais pontos acerca dos precedentes históricos constitucionais do sistema eleitoral americano, o que levou a refletir, de certa forma, as tradições e as fundamentações da própria construção dos Estados Unidos, da ideologia americana. Posteriormente, darei prosseguimento tratando propriamente do sistema eleitoral, da complexidade da construção e da sua estruturação, e, por fim, tratarei do sistema partidário dos Estados Unidos, que seria um bipartidarismo. Bom, adentrando no tema, primeiramente, tratando da revolta americana, acerca da revolta americana, das circunstâncias, temos como ponto de partida a imposição de 2 impostos, o Sugar Act e o Stamp Act, que, embora revogados em 1776, foram substituídos pelos chamados Town Rent, por novos tributos no chá, no caso, no papel, no vidro e nas tintas também. Em 73, logo em 1773, ocorreu a revolta do chá em decorrência desses impostos, promulgados, ou no caso, outorgados pelo Império Britânico. Mais adiante, em 1774, na Filadélfia, os delegados das 13 colônias se reuniram no primeiro Congresso Continental e exigiram a revolta da situação anterior, exigiram a volta da situação anterior. E algo que não ocorreu, visto que o parlamento britânico repeliu todas as reivindicações das 13 colônias e ainda promulgou as chamadas leis de coerção, que possuíam características altamente repressivas. Então, em decorrência disso, por consequência disso, em 1774, iniciara a Guerra da Independência, que resultou na vitória das colônias norte-americanas, que foram impulsionadas por um apoio francês, um apoio militar francês e econômico, e com a integração também de tropas espanholas e neerlandesas comandadas pelo general George Washington. O Tratado de Paris, então, foi celebrado no dia 13 de setembro de 1783, pondo fim à guerra e reconhecimento pela Inglaterra da independência dos Estados Unidos. Então, é importante salientar, a princípio, como uns elementos relevantes quanto aos precedentes históricos norte-americanos, a imagem de uma América que tem suas raízes amplamente propagada de pureza do Novo Mundo e da corrupção da Europa, que é sedimentada pelos primeiros peregrinos ali, e também pelos pais fundadores que aderem a essa tradição, a essa ideologia. Então, é importante assim, sedimentar aqui que os peregrinos eles partiram para a Inglaterra e estavam convencidos de que construiriam uma nova sociedade, protegida pelas graças do Criador, nesse caso.
livre de vícios e corrupção que eram do regime monárquico, da opressão do velho mundo. Então, seria um novo povo eleito, nesse caso, fundando a comunidade puritana, e da qual se originou no próprio Estados Unidos. Então, o puritanismo não era apenas uma doutrina religiosa, mas também adentrava na esfera política e filosófica também, isto é, como teoria democrática e republicana, e republicanas absolutas. O áudio está baixo, professor? Eu não sei se... Tá bom? Ah, tá. Logo, os pais fundadores tinham consciência da oportunidade única que tinham em mãos, né? Isto é, deliberar e escolher sobre a forma do governo que viveriam. Então, por conseguinte, buscaram construir um Estado laico, ordenado pela sociedade civil organizada e apoiado em um corpo normativo que se assegura ao cidadão e gozo das liberdades e garantias individuais, como sedimentado posteriormente pela Declaração da Virgínia. Então, os pais fundadores eram homens cultos, versados em filosofia, política, história e direito, fortemente influenciados pelo republicanismo clássico, pelo humanismo renascentista e principalmente pelo iluminismo, bem como eram leitores ávidos também de John Locke e Montesquieu, que levaram a construir uma nova modalidade de estruturação dos poderes do Estado, divididos em executivo, legislativo e judiciário. Então, portanto, a sede do poder eles buscavam centrar a sede do poder no povo, e a fonte da lei deveria ser a Constituição. Então, outro sim seria a preocupação que advém do velho domínio da razão sobre a paixão, quanto à educação do povo. Logo, investiram fortemente em instituições de ensino. Então, os Estados Unidos eles já contavam com 9 universidades quando se deu a independência. E 25 anos depois já haviam criado as outras 16 universidades. Então, segundo o segundo presidente dos Estados Unidos eleito, John Adams, a educação que fazia o cavalheiro, de forma sua máxima, e não sua origem. Portanto, tinha essa preocupação em estabelecer um novo parâmetro moral em todo o território norte-americano. Trataria agora mais particularmente do despotismo democrático. Então, em 1777, os Estados Unidos eles elaboraram e aprovaram as suas constituições escritas e fortemente influenciadas pelo liberalismo expresso. E é importante salientar essa preocupação dos estados em garantir que as repúblicas não se transformassem nas antigas colônias britânicas. Ou seja, o poder dos governantes e administradores sobrepusesse as liberdades individuais do cidadão norte-americano. Então havia uma preocupação muito grande e acentuada em decorrência disso. E, em razão disso, as constituições estaduais buscaram limitar o poder dos governadores. Então passaram a fiscalizá-los por meio de conselhos controladores eleitos pelo legislativo. Então, as relações internacionais eram mediadas geralmente pelas assembleias, e que eram responsáveis também pela nomeação para cargos do executivo e do judiciário. Entendi. Também atribuíram a si mesmos a competência de declarar guerra e paz. Logo, na criação dos sistemas eleitorais dos estados, adotaram eleições anuais, bem como distritos eleitorais iguais e passaram a exigir dos eleitores dos eleitos também, residência obrigatória no distrito. Então, era um pressuposto para o eleitor poder exercer seu sufrágio e do eleito também exercer o seu mandato. E na maioria dos votos, em maioria dos estados, o direito ao voto era atribuído a proprietários. Em todos os estados só votavam nos primórdios homens brancos que possuíssem os pertinentes legais. E outro sim era a necessidade periódica da revisão do número de representação popular em cada casa legislativa, já que o número era crescente de imigrantes, o escalonamento era crescente de imigrantes, então a população se expandia a cada momento. E cada estado, então, fixou a forma de eleição dos governadores e, na maioria dos casos, eles estabeleceram mandatos curtos, de até um ano, a priori, com reeleições limitadas, como objetivo principal de conter e concentrar o poder na representação popular. O exemplo era a Constituição da Pensilvânia, que eliminou o cargo de governador, até mesmo.
Então, a intenção subjacente presente nessas primeiras constituições estaduais, dos estados soberanos, no caso, era impedir que o judiciário e o legislativo fossem manipulados pelo próprio executivo. Prática que, segundo as crenças americanas, corromperam o parlamento inglês. Então, em 1781, estava ratificado os 12 artigos da Confederação. A Confederação, então, portanto, ela não possuía um governo central, mas sim era uma associação de estados soberanos, que visavam fins comuns, como a defesa, a união monetária e o comércio internacional. Os assuntos, então, da Confederação eram distribuídos e votados no Congresso, ao qual os estados enviavam anualmente uma delegação. Então, cada estado tinha direito a um voto e seus representantes se autodenominavam embaixadores. Então, assim, a soberania, independência, liberdade e jurisdição eram as principais características da confederação, ou seja, de cada estado, parte. O Estado, então, continuava com verdadeiras repúblicas que mantinham uma frágil aliança confederada. As decisões exigiam um voto unânime, o que logo se mostrou extremamente difícil de obter, em razão das constantes disputas econômicas e financeiras que eram presenciadas entre os estados, e que tratavam entre si praticamente guerras fiscais para atribuir negócios, para atrair negócios e investimentos. O Congresso da Confederação assim, enfrentava inúmeras dificuldades em estabelecer acordos comerciais com outros países em decorrência da não garantia do cumprimento dos estados. Então, também não se conseguia unanimidade para a aprovação de direitos alfandegários destinados à composição de receitas do Tesouro da Confederação. E questões de manutenção do exército, relações diplomáticas e celebração de contratos, todos os problemas atinentes à aprovação do Congresso da Confederação que se mostrou extremamente problemática. Logo, decorreu uma revisão por parte do grupo de federalistas, o que acarretou na promulgação da Constituição de 1787, então estabelecendo que haveria autonomia nos estados, e não soberania. Então é importante destacar o fato de que no decorrer do Congresso Constituinte, dois grupos, federalistas e antifederalistas, se digladiavam em torno dos fundamentos ideológicos que deveriam estruturar a Constituição. Os federalistas defendiam um governo forte e centralizado e com verdadeira abrangência nacional e a limitação das soberanias dos estados, consubstanciando em uma república cujo poder soberano estava centrado no povo. E os antifederalistas defendiam uma economia de base agrícola, diferente dos federalistas, né, que estabeleciam a necessidade de desenvolver uma economia veiculada à indústria, industrializada, seguindo o exemplo da Inglaterra, que acabava de passar pela Revolução Industrial. Então, temos um embate entre acepções ideológicas dos dois lados do que deveria estruturar a própria Constituição. Então, a Constituição conferiu, por parte dos federalistas, que estabeleceram uma Constituição, uma veiculação federal de autonomias, onde os estados eram autônomos, possuíam autonomia, mas não soberania. Então, ela conferiu amplos poderes ao presidente dos Estados Unidos. Então, os constituintes criaram um presidencialismo bastante forte, e fato que gerou, ainda assim, acirradas polêmicas entre federalistas e antifederalistas, já que os federalistas eram partidários da descentralização do poder. Então, a Constituição inicialmente estabelece reeleições indefinidas, a princípio para a presidência. E até 1912, nenhum presidente tentou o terceiro mandato. Era a praxe de todos não aceitar o terceiro mandato, não concorrer ao terceiro mandato. No entanto, em 1940, Roosevelt foi eleito para o terceiro mandato e reelegeu-se até para um quarto mandato. No entanto, ele faleceu pouco antes da posse. E em 1951 entrou em vigor a 22ª emenda à Constituição Federal, determinando que ninguém poderá ser eleito mais de 2 vezes presidente dos Estados Unidos. Então, a Câmara dos Representantes, de acordo com a Constituição, é composta, tratando da Câmara dos Representantes, de acordo com a Constituição, é composta por membros eleitos para um mandato de pelo menos eleitores dos seus estados. A idade mínima para se candidatar à Câmara é de 25 anos.
o número de representantes por estado é fixado de acordo com a população do mesmo. Cada assento na Câmara dos Deputados representa um distrito único, e cada partido de um distrito único segundo a regra da pluralidade. Então, o candidato mais votado ganha a cadeira. Cada um dos 50 estados tem assegurado pelo menos uma vaga na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Representantes. O Alasca, com população escassa, tem somente no caso. A Constituição, ao instituir o poder legislativo bicameral, ela buscou impedir que se tornasse um poder mais forte, que afetaria a divisão dos poderes. Então, houve essa divisão da Câmara. E a estrutura fundamental do sistema eleitoral dos Estados Unidos foi estabelecida, portanto, em 1787, pela Constituição, que não determinou a obrigatoriedade do voto. Por outro lado, conferiu aos estados plena autonomia para legislar sobre os processos acerca da realização de eleições em seus territórios. Então, a forma de escolha dos candidatos aos diversos cargos da República também ficou sob a autonomia dos estados, que, em conjunto com os partidos, estabeleceram as normas para a realização dos caucasos, ou seja, eleições primárias e convenções para a nomeação dos candidatos. Então, disso resultou o fato de que a eleição presidencial ela não se realizava de acordo com as normas nacionais uniformes, a não ser nas situações previstas na própria Constituição. Então, gerando 50 eleições totalmente diferentes. Então, não há contagem nacional dos votos. Cada estado realiza de acordo com as suas normas internas. E a eleição e a apuração dos votos. Então, retornando a esses aspectos históricos do sistema, em razão do aumento da população nos anos iniciais, em 1790, os Estados Unidos tinham 3,9 milhões de habitantes, totalmente. E, em consequência da expansão territorial do país com a aquisição de territórios, como a Louisiana, comprada da França em 1903, a Flórida da Espanha em 1819, o Alasca do Império Russo em 1867, especialmente a incorporação dos territórios tomados pelo México. Então, o sistema eleitoral começou a ser modificado em 1804 com a aprovação da 12ª emenda da Constituição. Então, a medida estabeleceu procedimentos mais expressivos sobre a eleição presidencial. E é interessante destacar que esta primeira modificação na estrutura do sistema eleitoral criado pela Constituição, ela deu-se em razão dos acontecimentos polêmicos das eleições presidenciais de 1796 e 1800. Em 1796, na sucessão do presidente George Washington, que recusou o terceiro mandato, como já foi dito, o seu vice e o seu vice também. O censo de 2010 mudou o colégio eleitoral e o número de cadeiras no Senado e na Câmara dos Representantes, e vários destes 8 ganharam votos devido à redistribuição de acordo com a nova realidade populacional. Então, é importante também destacar essa questão da realidade populacional nos primórdios da nação norte-americana, porque haviam tão somente 3,9 milhões de eleitores, o que acarretou na adoção de um colégio eleitoral um tanto complexo, diferente, visto que os pais fundadores alegavam que os eleitores, eles não... Como o eleitorado era escasso, 3,9 milhões, por um território muito grande, era difícil, segundo os pais fundadores, de que os eleitores tivessem conhecimento de quem eram os possíveis eleitos, no caso, os concorrentes aos cargos presidenciais. Portanto, determinaram delegados, assim, uma certa filtragem para que os delegados, assim, escolhessem o representante, de forma indireta. Então, passando por essa parte do sistema eleitoral, passa agora a tratar do sistema bipartidário. Então, os constituintes, em 1787, eles não se preocuparam, dizendo, né? Não previam a criação de um sistema partidário. Então, havia uma liberdade do cidadão se candidatar, se apresentar ao eleitorado de forma totalmente independente. Então, os fundadores dos Estados Unidos, por temer a força desestabilizadora, né, das facções políticas de início, pretendiam preservar a jovem república dos partidos políticos.
Então, George Washington foi eleito pelo colégio eleitoral sem qualquer ligação partidária. E, além disso, já em 1800, os Estados Unidos apareciam como o primeiro país do mundo a organizar partidos nacionais. E é importante salientar, então, essa construção do porquê é um sistema bipartidário, que advém justamente dos grupos federalistas e antifederalistas. Os federalistas como partido republicano e os antifederalistas como partido democrático. A princípio, como já mencionado anteriormente, acerca da ideologia, de certa forma, puritana, quanto e também a tradição adotada pelos pais fundadores também dessa ideologia puritana, dessa doutrina puritana, de que os Estados Unidos seria, na verdade, uma ideologia, e não portador de ideologias. Portanto, eles queriam construir uma ideologia própria do Estado, da nação. Por isso que não é necessário, não se vê necessário aos olhos dos americanos, dos cidadãos norte-americanos, a adoção de inúmeros partidos. Para eles, tão somente dois já são o suficiente, porque eles têm essa concepção de que a própria nação funciona como uma ideologia. O sonho americano, o novo mundo, desprovido dos vícios e da corrupção europeia, toda essa tradição vem lá de trás da doutrina puritana. Portanto, essa adoção desse sistema bipartidário advém disso. Não que outros partidos não tenham tentado concorrer tentado eleger um representante. Ocorreu, no caso. Mas, nesses casos específicos, há um certo esfacelamento interno do partido, muitas das vezes, porque cada partido, republicano, seja republicano ou democrata, eles possuem micro partidos, no caso, facções, que cada uma com a sua ideologia veiculada também. Portanto, quando há um racha interno no partido, muitas das vezes, como ocorreu também na história norte-americana, é muito difícil o terceiro partido se eleger. Na verdade, é praticamente impossível. Porque, na verdade, decorre de um racha interno de um partido desse, do republicano, e o apoio fica dividido enquanto o democrata, no caso. Vamos dizer, o democrata possuiria um apoio total de todo o seu partido. Então, o que decorre na dificuldade da adoção de outros partidos, da implementação de outros partidos. E também é interessante relembrar o que ocorreu no ano de 2000, na eleição presidencial, onde supostamente o Partido Republicano teria meio que patrocinado o Partido Verde para que houvesse esse racha interno no Partido Democrata e assim fosse eleito o presidente George W. Bush, né, eleito nesse caso. Então, o sistema norte-americano, o sistema estadunidense, ele possui essa particularidade, essa complexidade em decorrência desses precedentes históricos da própria Constituição. Os delegados, a formação por delegados, regime representativo que não é um voto necessariamente direto, seria uma adoção por conta dos pais fundadores dessa tradição, dos pais fundadores, sedimentada pelos pais fundadores, por conta dessa escassez de eleitores e da falta deles de conhecimento, de uma relação mais direta com os representantes que estão concorrendo aos cargos do executivo, no caso. Eu peço ao professor que, caso complemente, queria complementar essa última parte específica, que é um pouco complexa do sistema eleitoral norte-americano. Acabou? O sistema americano ele é interessante também porque ele é um sistema curto, né? O mandato do deputado 2 anos. Então é praticamente uma mistura de parlamentarismo porque a cada 2 anos muda. Então o executivo se for o partido que for pisar na bola, perde a força. Bom, vou abrir agora para Bruna. Bruna, pode iniciar a sua apresentação, por favor? Ok. Primeiramente, só para evitar caso em algum momento abaixo meu microfone, alguém me avise. Porque perguntaram se ele estava abaixo, era só falar, tipo, gente, na hora que você faz assim, abafa um pouco, mas enfim, exato. Tá. Então, boa tarde.
meu nome é Bruna Domingues. Eu estou atualmente no 8º período do curso de Direito do Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba. Eu agradeço a presença de todos, em especial a presença do professor Sérgio, pelo direcionamento da presente pesquisa, bem como o professor Rogério, que coordena todos os grupos de pesquisa em Direito Eleitoral e Ciência Política do TRE. Me fora designado pesquisar sobre o parlamento alemão e busquei não somente analisar o parlamento alemão, mas a crise da democracia e a ascensão de extremistas como um todo. Mas antes de mais nada, ocupo a 27ª cadeira, tendo como patronos a diplomata Condoleezza Rice e o filantropo Henry Dunant. A Condoleezza é uma cientista política que se tornou diplomata, tendo sido secretária de Estado do presidente George Bush entre 2005 e 2009. Segundo o histórico desta, iniciou a carreira acadêmica ainda com 15 anos, quando, ao tentar se tornar pianista, teve de participar de um curso de política internacional, ministrado por Corbel. E foi lá que acendeu o interesse dela pela União Soviética e pelas relações internacionais. Esta, para além de títulos acadêmicos, possui vasta carreira política. E, como sempre, foco na União Soviética, né, que foi pelo que ela se apaixonou efetivamente, tendo sido considerada por Bush como a formuladora da estratégia de reunificação alemã. O Henry foi um filântropo suíço, cofundador da Cruz Vermelha Internacional. E ainda foi o primeiro a receber o Nobel da Paz, mais precisamente em 1901. Henry enfrentou problemas no que diz respeito à exploração de terras. E, numa tentativa de solução desses problemas, dirigiu-se pessoalmente ao imperador francês Napoleão III. Haja vista as tentativas de expulsar os austríacos do território italiano. Henry presenciou muito sofrimento na Batalha de Solferino, em 1859, e por isso organizou um serviço de primeiros socorros, que deu origem a um livro, e este livro sugeria a criação de grupos nacionais para apoiar feridos em situação de guerra, e o principal, propunha a criação de uma organização internacional que permitisse melhorar a condição de vida e prestar auxílio, né, para as vítimas de guerra, etc., que posteriormente foi conhecida como Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Tá. Após a exposição dos patronos da minha cadeira, passa a apresentação do parlamento alemão, que é o meu tema, com foco na crise da democracia e ascensão de extremistas. Pois bem, o Parlamento Federal é a representação do povo, sendo ainda o único órgão federal eleito por voto popular direto. As funções deste órgão são fazer leis, controlar o executivo, eleger o chanceler, participar da eleição presencial e eleger metade da Corte Constitucional. E, por fim, detém o poder constituinte, reformador, e somente se submetem à Constituição e ao Tribunal Constitucional, que eles elegem. Mas, enfim, o parlamento é muito importante, pois, para além de poder tudo isso, ainda decide sobre o orçamento federal e sobre a participação das Forças Armadas alemãs no exterior. Assim sendo, tamanha autonomia, me ser destacar que o mandato dos deputados federais é de 4 anos. Pois bem, se trata de uma democracia, na medida em que as eleições para o parlamento devem ser universais, diretas, livres, igualitárias e secretas. Esse é um ponto importante do parlamento alemão. Há alguns pontos que nós, brasileiros, no geral, não estamos acostumados, mas precisamente o fato que, na Alemanha, o voto, em grande maioria, é facultativo, e não há um título de eleitor. E ainda, para determinar a composição do parlamento, cada eleitor tem direito a 2 votos, um direto e um em legenda. O parlamento é composto, via de regra, por 598 assentos. E o primeiro voto, ele escolhe
o candidato para representar seu distrito eleitoral no parlamento. Haja vista que, né, a Alemanha tem 229 distritos eleitorais. Mais precisamente, um para cada 250 mil habitantes. Sendo o segundo voto que define a força de cada partido. Ou seja, se um partido conseguir 40% dos votos em legenda, este possui 40% dos assentos no parlamento. Ponto. A definição de quem ocupará essas cadeiras que o partido conseguiu ocorre da seguinte forma. Utilizando o mesmo exemplo. Desses 40%, vamos supor que o partido tem 240 assentos. Se este partido elegeu por voto direto 100 deputados, os outros 140 deputados serão definidos conforme a lista do partido. Entretanto, nessa mesma situação, vamos supor que o partido conseguiu eleger 250 deputados por voto direto, ou seja, mais do que ele conseguiu em legenda. Nessa situação, todos os eleitos em voto direto têm direito de assumir o mandato. Mas ficaria uma coisa desproporcional. Então, para compensar, os demais partidos ganham assentos adicionais também, conforme suas porcentagens. E assim o sendo, isso evita que o voto direto tenha mais peso que o voto em legenda, que é bem diferente, né, do nosso sistema. Então, tá bom. Acerca das eleições, me ser destacar que, normalmente, o mais votado é indicado a concorrer ao posto de chanceler, sendo este o maior posto do parlamento alemão. Desde 2005, a chanceler alemã é a senhora Angela Merkel, que foi uma das que melhor lidou com o Covid, gente, né? Fica aí também a dica. Mas, enfim, as democracias modernas são representativas. E por assim o sendo, importa saber como são escolhidos os representantes da sociedade. Eis que, com o processo de escolha, tem-se como saber sobre quem ou o que eles representarão. Não existe democracia sem representatividade. Simplesmente não existe. Então tá. Preliminarmente, deve-se considerar que os sistemas eleitorais causam impacto em 3 aspectos importantes para a análise da questão da governabilidade versus representatividade. Primeiro, identifica-se uma relação entre o sistema eleitoral e o sistema partidário, sendo relevante considerar o grau de fragmentação deste último que possa ter sido causado ou permitido pelo primeiro. Em tese, a multiplicação do número de partidos políticos dificulta, e muito, a governabilidade. Porque, embora possa ser, por outro lado, indício de uma significativa representatividade, isso é relativo, né? Segundo, pode-se aferir em cada sistema eleitoral a relação entre o número de votos obtidos por cada partido e o número de lugares conquistados no parlamento, etc., como indicador do grau de representatividade do sistema, sendo de se considerar que uma distância extremamente grande entre o número de votos colhidos e o número de assentos pode colocar em questão literalmente a legitimidade da representação. Mas enfim. Terceiro, a partir do impacto no sistema partidário, os sistemas eleitorais também podem ser relacionados com os tipos de governo que ensejam, se majoritários, de partido único ou se de colisão. Em teoria, os governos majoritários teriam melhores condições de implementar seus programas com menores custos de transação do que aqueles formados a partir de coligações mais ou menos homogêneas. Tá. Classificando-se os sistemas eleitorais a partir da forma eleitoral adotada,
isso é, de como se convertem os votos dados pelos eleitores em assentos, são eles reunidos em dois grandes grupos: os sistemas proporcionais e os sistemas majoritários, adiantando-se que cada um comporta variações significativas, e ainda a existência dos chamados sistemas mistos, que no caso comporta ambos em um só, que combina, né, algo de cada um dos grandes paradigmas de cada. Os sistemas mistos combinam a representação majoritária com a proporcional, quer no modelo paralelo, em que parte das cadeiras são preenchidas por um critério e parte por outro, ou minimizar as distorções do sistema majoritário, enfim. Dependendo da fórmula adotada, seus resultados se aproximarão mais de um modelo ou outro. Ponto. No caso da Alemanha, por exemplo, verifica-se uma elevada representatividade e a formação de governos de coalizão. O que se entende pelo exposto é que, né, primeiro óbvio, o sistema alemão é misto, e para o parlamento alemão, o que vale é o partido. Eis que o partido representa os anseios de seus representados. Ocorre que, da análise das eleições alemãs desde 2010, pelo menos, na prática, houve um fortalecimento muito grande dos partidos de extrema-direita no continente. Então, assim, isso é um resultado da influência no eleitorado, eis que a contaminação de ideias da direita clássica atinge eleitores inatingíveis ou inimagináveis, não sei. Mas há de se observar que o crescimento, de partidos abertamente neonazistas, até forças burguesas perfeitamente integradas no jogo político institucional, o comum entre tais partidos é o nacionalismo excessivo, a xenofobia, o racismo, o ódio contra imigrantes, e no caso, né, da Alemanha, principalmente os extra-europeus, contra ciganos, porque são os povos mais velhos do continente, a islamofobia, o anticomunismo. Isso varia muito, assim, de locais, o que acaba sendo mais forte ou não. Mas, em especial, o nacionalismo excessivo, a xenofobia, o racismo e o ódio contra imigrantes. O resto, assim, tem uns que é mais potencializado ou não. Então, tá. Me-se destacar que parte importante da extrema-direita europeia tem matriz diretamente fascista ou neonazista, como, por exemplo, os gregos, húngaros, ucranianos, etc. É importante destacar que assim nascem modelos autoritaristas. Eis que, por exemplo, Hitler, ele virou chanceler por uma votação legal, juridicamente falando. Eis que eleito pelo parlamento alemão. E, né, o resto da história, todo mundo aqui acredita que saiba, mas, enfim, afetou o mundo e afeta até hoje. Assim, não só pela forma com que as pessoas saíram desse sistema, por assim dizer, assim, é que eu não posso falar palavrão que está sendo gravado, mas no sentido assim, eu sei que até hoje a gente tem resquícios disso de uma forma que não é nem um pouco boa. E eu também não vou entrar no mérito brasileiro, que não tem nada a ver com a pesquisa, mas faz uma relação muito grande, assim, pelo menos a meu ver, no sentido de que independe a posição política de cada um aqui, não, não é esse o foco, mas no sentido que quanto mais você deslegitima fatos ou impõe coisas inverídicas como se verídicas fossem, mais você atinge pessoas inatingíveis, que era o que eu estava falando. Então, assim, parece que não vai conseguir chegar em determinado ponto da sociedade, mas dependendo consegue, entendeu? E conforme você amplia essa passagem de informação errada, você está validando sistemas que podem vir a ser autoritários, fascistas, neonazistas, xenofóbicos, enfim, essa nacionalidade extremista que
né? Enfim, mas volta ao ponto, não é o foco do trabalho, né? O que eu busquei era mais explicar o parlamento alemão e demonstrar como o próprio parlamento alemão, a forma com a qual ele é configurado, legitima essa ascensão da extrema-direita. Então, não existe uma receita mágica para combater a extrema-direita. Esse trabalho, né, não teve isso como foco, mas sim demonstrar que, a partir da valorização excessiva de partidos, como é o caso da Alemanha, a força deste para o bem ou para o mal pode ser ampliada significativamente. Mesmo que, mas eles são eleitos pelo povo, representatividade, então você está querendo dizer que o povo inteiro é daquela forma. Depende, né? Porque a gente tem um grande exemplo aqui no Brasil. Então, acho que boa parte da população só é ignorante mesmo, assim, não tem o apreço pelas situações. Então, acaba sendo levada por isso ou por aquilo, tendo isso ou aquilo como verdade, e não está efetivamente sendo representada, apesar de juridicamente falar estar. Mas, enfim, né? É possível, sim, chegar a uma unidade pontual de todo o espectro republicano. Mas o movimento antifascista, né, que é basicamente o que é contra a extrema-direita, organizado, só será eficaz e confiado se impelido por forças externas ao consenso neoliberal dominante. E a ascensão da extrema-direita é um problema universal, e assim deve ser tratado, devendo ser combatido em mesma escala, né? No caso universal. Então, eu finalizo falando que, apesar do trabalho ter sido com foco no parlamento alemão, na representatividade do povo alemão, tendo como base o Brasil, e com base no que mais eu li, eu não acho que seja simplesmente representatividade do povo. Eu acho que boa parte só é conduzida a reproduzir determinadas informações. E muitos votam por votar, mesmo no caso é facultativo, beleza, mas algum tipo de incentivo sempre há. Então, a representatividade ela deveria ser muito mais do que simplesmente eleger uma pessoa, porque isso, no geral, não acredito que seja uma boa representatividade. E a parte governamental da Alemanha, eu só vou falar do Covid, então, de certo modo, assim, eu agradeço a chanceler que está lá desde 2005, pela forma que vem tentando, pelo menos, cuidar da pandemia. É isso, professor. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado. Interessante do alemão, do sistema alemão, quando ele foi criado, né, foi a história dele, porque a República de Weimar, ela caiu, mas ela era um sistema proporcional de voto, né? Então cada um tinha sua. Então quando acabou a Segunda Guerra Mundial e puseram para discutir a Constituição alemã, houve um grande debate entre quem queria adotar o sistema distrital puro e os que queriam o sistema proporcional, porque acreditavam que iria influenciar diretamente, né, o povo tem que participar, não, mas tem que ter um governo para evitar o que aconteça. E aí eles criaram uma coisa nova, né, foi bem interessante. E é um dos sistemas que mais está se expandindo do mundo, né, o distrital misto. Vários países têm adotado, inclusive tem países que começaram com o sistema distrital puro e estão passando a adotar alguma coisa do sistema distrital misto, como o da Nova Zelândia, no leste europeu tem vários. Agora, o risco de extremistas, eu acho que tem a ver também com até o próprio momento, né, da sociedade, né? Uma insegurança muito grande que favorece também isso. Mas os sistemas, eles têm a adotar e tentar controlar esse tipo de coisa. O próximo sistema, não sei se a Thaís está aí, se ela entrou, não entrou. Bom, se a Thaís não entrou, que a Thaís também, o sistema francês também é um sistema que visa controlar um pouco também essa questão do evitar que os extremos ganhem, né? Que nem a questão da cláusula de barreira, uma tentativa que eles colocaram na Constituição alemã também, é baixa, né? Mas a cláusula de barreira ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Vocês sabem que na Turquia tem a maior cláusula de barreira do sistema eleitoral, né? Do mundo todo. Vocês sabem por que tem na Turquia tão grande a cláusula de barreira? É 10% a cláusula de barreira.
porque os curdos, eles representam 10%, um pouco menos de 10% da população. E a cláusula barreira é 10% para eles nunca terem representatividade no sistema. Então, tudo pode ser usado, ou para o bem ou para o mal, depende do sistema. Por isso tem que estar muito atento quando se fala democracia, é uma coisa, mas é complicado. Né? Os países têm eleição, mas não tem democracia. Lilian, poderia começar sua exposição, por favor? Sim, professor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se eu posso compartilhar a apresentação que eu fiz. Pode. Ou há algum problema de fazer isso? Não, não é problema. Tá. E eu vou pedir permissão também para entrar daí com o celular, para eu poder visualizar, senão eu não consigo ver nada. Pessoal. Pessoal, então. Apareceu? Então, então, boa tarde a todos. O meu nome é Liliane Pinheiro da Luz Schlimpheim. Eu sou sou graduanda do curso de Direito do 5º período da Universidade Tuiuti do Paraná, e eu fiquei a cargo do sistema eleitoral no Reino Unido. E antes de eu adentrar no meu assunto, né, eu fiz um breve comentário, muito breve, sobre os patronos da cadeira que eu estou ocupando aqui, representando. Então, a primeira que está sendo representada, que me foi colocada, é a Karen Verwoerd. Ela é socióloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em ciência política pela Universidade de Brasília. Ela especializou-se nas áreas de comportamento eleitoral, psicologia política e métodos experimentais. É pesquisadora, consultora em campanhas eleitorais, tendo participado de campanhas eleitorais em diversos estados brasileiros, inclusive de campanha presidencial. E ela é cofundadora da Métodos Inteligência de Dados e da ONG #Elas no Poder. Inclusive, ela é mencionada Ontem eu estava vendo lá na Câmara dos Deputados e tem vários posts dela, várias menções em relação à representatividade feminina, várias pesquisas relacionadas a essa área. Achei bem alusivo e bem interessante o trabalho da professora Karen. E o segundo mencionado, patrono da minha cadeira, é o Karl Popper. Ele viveu de 1902 a 1994. Ele é filósofo austríaco, professor austro-britânico, porque ele vai lecionar no ensino fundamental e médio na Áustria, e depois ele vai se doutorar. Depois do doutorado dele, ele vai ser professor na universidade na Inglaterra. Ele vai atuar nas áreas da política e da ciência. Ele participava das discussões do Círculo de Viena, um grupo de filósofos que vai defender o positivo lógico. Porém, ele há vários relatos de que ele se opunha abertamente a várias teorias e doutrinas que esse grupo pregava, então havia vários embates, conflitos entre eles, porém ele sempre se destacava. Dentre as principais contribuições dele, há a demarcação científica, que distingue a ciência das pseudociências e da metafísica, e ele é o criador do método hipotético dedutivo, pois para ele, para o Popper, né, a ciência não é definitiva e deve estar em constante evolução. Inclusive, esse método hipotético, ele propõe, né, várias tentativas, várias experiências, até se chegar a uma possível conclusão. Mesmo assim, ela nunca é definitiva. A tolerância, o livre debate e a liberdade humana são aspectos chaves na compreensão desse filósofo. E apesar de muitas críticas que recebeu, ele foi homenageado em premiações internacionais por suas contribuições para a filosofia e a ciência.
Então, brevemente, né, os dois patronos da minha cadeira, da qual eu estou representando aqui com muito orgulho. E, adentrando, então, no sistema eleitoral no Reino Unido, eu preparei aqui uma apresentação, né, mas, assim, é bem básico, né, assim, eu não vou adentrar nas discussões maiores, mas eu vou apresentar. Minha ideia aqui é apresentar o sistema eleitoral no Reino Unido. É um assunto que deveras me chamou muita atenção. Eu conheço um pouco da história da implantação do parlamentarismo, mas o sistema em si eu não conhecia a fundo. Então, para mim, foi muito enriquecedor fazer parte dessa pesquisa. Então, o que é? Para a gente começar a falar do sistema eleitoral, é preciso saber o que é o Reino Unido, né? Então, o Reino Unido é a junção dos 4 países, Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte, que vem a ser esse último quadro aqui, representado no slide, né? Então, é a composição desse bloco de países que fazem parte do sistema eleitoral que é vigente nesse local. E lá, né, o sistema de governo é uma monarquia parlamentar que foi instituída a partir das revoluções inglesas do século XVII. Nós temos lá a primeira representante maior, vai ser o absolutismo. Começa os entraves das revoluções inglesas com a Elizabeth I, e a partir dela daí vem todos os empates, conflitos entre anglicanos, puritanos, tem toda uma questão religiosa ali envolvendo, até que o puritanismo, os burgueses acabam vencendo a briga, né, e instituem, então, a monarquia parlamentar, ou seja, em que o rei reina, né, a frase mais famosa lá da Inglaterra, o rei reina, mas não governa. Então, a monarquia parlamentar ela é dividida em poder executivo e legislativo. O poder executivo, que é chefiado pela rainha, né? A rainha é o chefe de Estado, ela representa o Estado. O papel dela hoje é mais cerimonial. Ela continua a exercer 3 direitos principais. Então, ela tem direito à consulta, ela tem direito a aconselhar, ela tem direito de alertar, porém, as decisões passam sempre pelo parlamento. Sempre a gente vai ver o parlamento atuando mais que a rainha. Então, é um ponto-chave aí na representação do poder de chefe de Estado. E isso foi feito a partir das revoluções inglesas, né, quando se institui a monarquia parlamentar, e todas as vezes que um chefe de Estado, no caso o rei ou a rainha, assume o poder, eles são obrigados a assinar um documento, que é o Bill of Rights, a Declaração de Direitos, em que ele se submete ao parlamento. Então, o poder dele é restringido por essa carta, o Bill of Rights, e que faz com que ele tenha hoje, né, a rainha tenha alguns direitos garantidos, mas a interferência política dela é muito restrita. Então, aqui nós temos a Rainha Elizabeth II, todos nós conhecemos, acredito que não há nenhuma novidade nessa imagem. E o poder executivo também é exercido pelo primeiro-ministro, que é o chefe de governo, né, da Inglaterra. Então, ele preside a Câmara dos Comuns e ele possui autoridade executiva para os afazeres do Estado. Então, é ele realmente que vai governar, é ele que vai realmente fazer o papel de governante, como a gente conhece aqui, digamos assim, né? Se a gente fizer um comparativo com o que é o nosso sistema presidencialista, seria o papel que a gente vê aí do nosso presidente sendo exercido. Então, lá nós temos o chefe de Estado, que é a rainha, e o chefe de governo, que é o primeiro-ministro. Aqui no Brasil, a gente tem a junção desses 2 papéis num cargo só, que é o presidente da República. Lá na Inglaterra, então, nós temos o parlamento, que ele é dividido, o poder, ele constitui e representa o poder legislativo. O legislativo deles, então, é bicameral. Esse parlamento consiste em Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes, os membros são apontados para lugares vitalícios pela rainha. Porém, né, ela aponta, mas quem, na verdade, faz a proposta é o primeiro-ministro. Então, aí a gente já consegue perceber, né, a importância do primeiro-ministro e do parlamento dentro da conjuntura política do Reino Unido. Então, os cargos são vitalícios, são apontados pela rainha, mas são propostos pelo primeiro-ministro. O número de membros dessa Câmara dos Lordes
pode variar, atualmente 679, 91 membros são hereditários e 26 membros são do clero. Então, são cargos mais elitistas, digamos assim. E a Câmara dos Comuns, que esses sim são todos eleitos pela população, né, que é a chamada Câmara Baixa, conta com 650 cadeiras, e os membros dessa Câmara dos Comuns são eleitos pelo voto universal para um mandato de 5 anos. O governo responde diretamente ao parlamento e é dependente dele, né? Então, todas as ações são passadas pelo parlamento, pela Câmara dos Comuns. Então, aqui, né, uma imagem da Câmara dos Comuns. Depois das eleições legislativas da Câmara Baixa, ou seja, da Câmara dos Comuns, o líder do partido majoritário ou líder da coalizão. Então, assim, aqui funciona, né, a questão da escolha do primeiro-ministro. Como é que é escolhido o primeiro-ministro? O primeiro-ministro, ele é aquele que vai ter a maioria de votos dentro da sua representação na Câmara Baixa, ou seja, na Câmara dos Comuns. Então, e se o partido, se não tiver um partido majoritário, vai ser o representante da coalizão que tiver maior representatividade ali dentro da Câmara dos Comuns. O primeiro-ministro, então, é o chefe de governo, detém os poderes executivos, inclui a implementação da lei no país e o gerenciamento de assuntos corriqueiros. O gabinete dos ministros também é nomeado pelo primeiro-ministro. É o atual primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, Reino Unido. O primeiro-ministro não é eleito diretamente pelo povo, né? Como eu já falei para você, como eu falei anteriormente, ele é o representante, né, da Câmara dos Comuns. Então, os eleitores são convidados a escolher um representante para o seu distrito eleitoral. Então, aquela Câmara Comum ali, a Câmara dos Comuns, ela vai ser composta por 650 pessoas que são representantes dos 650 distritos eleitorais. Então, cada distrito tem um representante na Câmara dos Comuns. Então, no total, são 80 mil eleitores em cada distrito. Cada um dos distritos seleciona seu representante no parlamento. Quem pode ser votado? Então, no Reino Unido, um candidato a deputado, denominado membro do parlamento, o MP, não precisa ser filiado a um partido, pode concorrer como independente. No entanto, isso é uma ocorrência rara, né? Então a gente acaba tendo sempre alguém ligado, quem é candidato está ligado a algum partido político dentro da conjuntura eleitoral. Quem vota é o cidadão britânico com 18 anos ou mais, são cidadãos de países da Comunidade Britânica, reunião dos antigos países do Império, inclusive eu não encontrei a menção de como ficou agora com a questão da saída da Inglaterra da Comunidade Britânica. Então, eu não consegui encontrar esse dado, se alguém depois puder complementar, agradeço. Que residem ou possuem visto britânico. Também os cidadãos da República da Irlanda, e o voto não é obrigatório, então ele também é facultativo, assim como acontece na República Alemã. Faltando 2 semanas para as eleições, ou quando as eleições são convocadas, no caso da eleição antecipada, o primeiro-ministro pede que o monarca, ou seja, a rainha, dissolva o parlamento. Esse não é um ato meramente simbólico, o parlamento é trancado, né? Então os membros do parlamento são proibidos de entrar nos recintos do parlamento. Então, a gente vai ter aí fecha todo o parlamento até se realizar uma nova eleição. O Reino Unido é dividido, então, em 650 distritos, e cada um representado por um assento no parlamento, a chamada Câmara dos Comuns. Os eleitores escolhem um representante de seu distrito em turno único, vence o candidato que obtiver o maior número de votos, independente se for a maioria dos votos computados. Quanto à liderança do parlamento, o partido que obtiver 51% dos assentos, ou seja, 326, fica com o direito de liderar o governo, o líder do partido se tornando o primeiro-ministro. Então, aquilo que eu estava mencionando em relação à eleição do primeiro-ministro. Se nenhum partido conseguir os 51%, aí quem vai ser eleito como primeiro-ministro é o resultado da coalizão, né, dos partidos que dividem os cargos na sua maioria. Prazo pela eleição. As eleições gerais acontecem supostamente a cada 5 anos, e pela Constituição, o primeiro-ministro pode convocar eleições antecipadas durante o seu mandato.
a convocação vai ter que ser aprovada pelo parlamento. Não é assim também. O primeiro-ministro pode até decidir ser antecipado, mas o parlamento tem que aprovar essa antecipação das eleições. Por lei, a eleição deve ocorrer na primeira quinta-feira de maio, salvo se for uma eleição antes do prazo. Acontece numa quinta-feira porque antigamente quinta-feira era o dia do mercado, então isso facilitaria as pessoas estarem circulando e aproveitarem para votar, né? Então, por isso que numa quinta-feira o dia da eleição no Reino Unido. Os principais partidos que nós temos lá é o Partido Conservador, o Trabalhista, as Liberais Democratas, o Eurocético, o UKIP, o Partido Nacional Escocês, os Verdes, os norte-irlandeses Sinn Féin e o galês Plaid Cymru. Mas os tradicionais mesmo são os partidos Conservador e o Partido Trabalhista. O Partido Conservador é de centro-direita, acredita na economia de livre mercado, no fortalecimento militar e nos valores culturais tradicionais. O Partido Trabalhista, por tradição de esquerda socialista e social-democrata, nasceu do movimento sindical do século XIX, na conjuntura da Revolução Industrial, das revoluções inglesas, da Revolução Industrial, no contexto, né, da luta dos trabalhadores por melhorias das suas condições. O Partido Liberal Democrata é de centro, moderadamente pró-europeu e grande defensor dos direitos civis. O Partido Nacional Escocês, o SNP, é um partido independente de centro-esquerda que atua exclusivamente na Escócia. Ele foi fundado em 1934, venceu a primeira eleição em 2007 e esse parlamento escocês vai ser fundado em 1999, bem recente. O Partido da Independência do Reino Unido é eurocético de direita e possui uma veia populista bem demarcada. E eles também têm o chamado voto de desconfiança, que é um instituto próprio de democracias parlamentaristas. Surgiu no Reino Unido ainda no século XVIII, e no parlamentarismo esse instrumento está permanentemente à disposição do parlamento. Quando o bloco de oposição ao governo entende que o primeiro-ministro está fragilizado politicamente, coloca em pauta a votação de uma moção, em que os parlamentares manifestam confiança ou desconfiança ao governo. Se o voto de desconfiança vencer, o primeiro-ministro se vê constrangido a renunciar ao cargo. O desfecho mais comum é a convocação de novas eleições gerais, incluindo o parlamento inteiro, para aí sim termos um outro primeiro-ministro, tendo em vista que o primeiro-ministro é a representação da Câmara dos Comuns, da maioria dos componentes da Câmara dos Comuns. Então, aqui eu fiz um comparativo, né, entre o sistema eleitoral do Reino Unido e do Brasil. Então, lá no Reino Unido é monarquia parlamentar, aqui no Brasil é república presidencialista. O executivo deles é chefe de Estado, que é a rainha, chefe de governo, que é o primeiro-ministro. Aqui no executivo brasileiro nós temos a junção do chefe do Estado e do governo, na figura do presidente. O legislativo deles é bicameral, compõe a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. O nosso legislativo, composto pelo municipal, que é representado pela Câmara de Vereadores, o estadual pela Assembleia Legislativa, o federal pelo Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado Federal. Lá no Reino Unido, né, nós temos a Câmara dos Lordes sendo composta por membros apontados pela rainha e proposto pelo primeiro-ministro, são cargos vitalícios. Os comuns são eleitos pelo voto universal de 5 anos. E aqui no Brasil, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, são eleitos por voto universal, e mandatos, né, de 4 anos e senadores de... Nós temos também, né, aqui eu já falei, né, a questão dos componentes da Câmara dos Lordes, que são os membros indicados e propostos pelo primeiro-ministro, que são em número de 679 hoje, 91 hereditários e 26 do clero, e a Câmara dos Comuns, que é composta pelos membros distritais, né? Cada distrito tem um representante. O primeiro-ministro é um membro do partido majoritário ou da coalizão da Câmara dos Comuns. E aqui no Brasil nós temos 2 formas de eleição, que é a majoritária, que são eleitos os prefeitos, os governadores, o presidente da República e os senadores, ou seja, quem consegue a maioria dos votos, 51% é o que vence, são os cargos executivos, e o proporcional, né, que daí vão ser eleitos os vereadores, deputados estaduais e federais.
E nesse sistema proporcional, os candidatos que ganham são aqueles dos partidos que têm mais votos, e não o candidato mais votado. Então, a gente vê aí uma diferença entre a relação de proporcionalidade, de representatividade efetiva da população, tendo em vista que lá no Reino Unido, né, ganha o candidato mais votado dentro daquele distrito. E aqui no Brasil, a gente tem o candidato mais votado em relação ao partido. Então, muitas vezes, é por isso que acontece o candidato mais votado não ser o que vai ocupar o cargo de vereador, o deputado federal, o deputado estadual, porque ele não faz parte, dentro do regime proporcional, ele não vai ser o mais votado, ele não tem direito àquela vaga. Então, os votos computados são os do partido ou da coligação, né, que é o voto proporcional aqui no Brasil, de cada candidato. Então, primeiro vem os votos do partido e depois vem o voto do candidato. E para conhecer os deputados e vereadores que vão compor o legislativo, deve-se antes saber quais foram os partidos políticos vitoriosos, para depois, dentro de cada agremiação partidária, que conseguiu um número mínimo de votos, observar quais são os mais votados. Encontram-se, então, os eleitos. Esse, inclusive, é um dos motivos de se atribuir o mandato ao partido e não ao político. Então, a representação. O sistema distrital possibilita, essa é uma conclusão minha, tá, gente? Uma maior representação dos segmentos da população, uma vez que cada distrito vai possuir um representante eleito na Câmara dos Comuns. E no Brasil, o sistema proporcional possibilita a representação através dos partidos ou coligações mais votados, o que não garante que todos os segmentos da sociedade sejam devidamente representados. Então, aqui a gente é uma proporção que eu coloquei também, né? Então, lá no Reino Unido, a gente tem 650 representantes eleitos, um por distrito, de uma população total de 66,2 milhões de habitantes. E essa é a última contagem agora no ano de 2021. Aqui no Brasil, nós temos 513 deputados federais, 81 senadores, para uma população total de 211 milhões de habitantes. Então, também uma questão de proporcionalidade menor em relação à representatividade no âmbito federal. É claro que a gente tem que lembrar que também temos os representantes na esfera estadual e municipal. Então, seria isso. Não sei se eu ultrapassei o tempo, desculpa. Não, estava muito bom. Obrigada. É interessante, quando a gente quando falou em representatividade e governabilidade, o sistema inglês é um sistema que possibilita uma governabilidade mais segura. Mas, ao mesmo tempo, ele foi muito criticado, né, pela questão da crise da representatividade, né? Que, né, teve várias eleições que, às vezes, os partidos mais votados não tinham a maioria no parlamento inglês, né? Um dos partidos que mais sofreu foi o liberal-democrata. Ele tinha, geralmente, 30% dos votos, mas não conseguia nem 10% da representação. Então, tem esse esquema, por isso que é um projeto, né, em discussão, que é um sistema muito antigo, o inglês, né? Foi feito, se você for ver bem a experiência histórica, por exemplo, assim, eles viram acontecer a Revolução Francesa, eles viram acontecer uma expressividade dos votos muito grande, né? Então, eles foram, até a própria democracia inglesa, ela foi abrindo aos poucos, né? Foram abrindo para a participação deles, não foi uma participação de repente. O próprio Partido Trabalhista, ele lutou muito para poder participar, para poder ter direito a voto em determinados momentos, né? Então, foi uma construção desse paralelo. A Thaís, eu acho que ela não entrou, né? Ela ia falar do sistema francês, que também é interessante, que é um sistema em 2 turnos, é um voto distrital, ao mesmo tempo puro também, né, por distritos, só que é um pouco diferente do inglês, que ele é feito em 2 turnos para o parlamento deles. De certa forma, porque o voto distrital puro, por exemplo, assim, ele evita, às vezes, os extremistas chegarem ao parlamento mais rápido, né? E o voto distrital do sistema francês,
que a França sempre foi uma contradição democrática, né? Foi um dos primeiros países democráticos que popularizou a votação do parlamento, né? Foi um dos primeiros que fez essa popularização, mas ao mesmo tempo foi o voto feminino só veio depois da Segunda Guerra Mundial. Há uma certa contradição deles, mas eles foram. E quando eles adotaram esse sistema de 2 turnos, eles também visavam evitar, né, o fortalecimento do extremismo, seja de esquerda ou de direita que eles tinham, né? O voto em 2 turnos sempre possibilitava o segundo turno, o voto útil, né? Quem conseguisse mais de 50% num distrito, já se elegia no primeiro turno. Então o partido conseguiu. Se não conseguisse, os partidos aí trabalhavam em um acordo e tentavam, e foi um sistema que funciona até hoje, né? Manteve afastado da esfera do poder os mais extremistas, seja de um lado ou de outro, né? E funcionou. Os principais sistemas que esse grupo de estudo que a gente tentou debater aqui, os sistemas europeus, foi justamente esses sistemas que eram um pouco mais diferentes do nosso, né? Que tem muitos países na Europa Ocidental adotam o sistema proporcional, mas geralmente é proporcional em lista, né? Você vota na lista do partido, que não é o caso da Espanha, o caso da Itália, são sistemas proporcionais. Eles priorizam a representação da população. Às vezes, isso pode dar algum problema na governabilidade. Foi o caso da Espanha, né, que teve várias eleições seguidas também, porque não conseguiu, mas como são democracias estáveis e a questão do Estado e governo são bem segurados, não teve problema. É um problema corrente também da Itália, que teve durante algumas décadas, eles tiveram governos a cada 6 meses, mas o Estado italiano conseguiu se manter e manteve-se em ordem. Então tem essa é uma discussão sempre antiga na questão entre representatividade e governabilidade, né? É algo diferente, mas é algo típico da democracia. E a democracia é você viver essa instabilidade, é você viver esse risco, né? Hoje você está no poder, amanhã você não está, faz parte da democracia isso. Mas que é diferente, por exemplo, de você viver esse risco, como a gente teve aqui na Bolívia, há umas décadas atrás, onde você tinha um governo a cada 6 meses, mas era um governo militar a cada 6 meses, não era uma democracia. Ou às vezes você tem um governo estável, mas um governo estável, às vezes, não é uma democracia. Roberto Bobbio vai falar muito disso, né, que vai falar que democracia, ela pressupõe uma certa instabilidade, a gente viver nessa instabilidade. Então temos que viver nela. E por isso que para o grupo, eu dou os parabéns para o grupo que apresentou, para o Gabriel, para a Bruna, para a Liliane, que foram apresentações boas, se aprofundaram um pouco no tema, porque ele é interessante, tem a ver muito com a história, principalmente no Brasil, que vai rediscutir de novo a questão da votação. Né? No Brasil, na história nossa, nós já tivemos o voto distrital puro, na época do Império, porque ele favorece, de certa forma, favorece uma centralização, uma segurança maior, mas em detrimento, às vezes, da representatividade. Então tem sempre esse risco. A Inglaterra está vivendo um momento diferente, estranho, porque os partidos estão conseguindo superar essa dualidade, né? Só 2 partidos. Né? A Escócia superou, e outros partidos que hoje o parlamento inglês ele tem 8 partidos, ele tem partidos que conseguiram superar isso. E é interessante até você ver que o parlamento escocês regional já usa também a proporcionalidade na sua... Ele também já está adotando um pouco mais também para aumentar a representatividade da população. Né? Então, tem tudo isso. Eu aconselho a vocês a lerem um livro do Robert Down, né? Que ele vai deixar claro o que caracteriza, por exemplo, às vezes uma democracia é o direito de você de fazer uma oposição, de participar de uma eleição. Independente se você é a favor ou contra, é o direito de você se organizar. Né? E a gente percebe, por exemplo, que vários sistemas que têm eleição, que nem o sistema russo, tem eleição,
mas um mês antes da eleição ele prende os que são oposicionistas, ou os que têm chance de se eleger. É uma eleição? A Turquia tem eleição, mas a Turquia caçou de juiz a militar, a político, e ele caça um monte de gente e depois faz uma eleição. Pode ser considerada uma democracia? Essa é dúvida. Ou você passa por... Então, esse é o sistema que a gente tem que discutir, né, e sistemas eleitorais, mas tem que estar sempre em jogo a representatividade, governabilidade e democracia. Temos que trazer para isso também a democracia. Rogério, eu acho que a Thaís entrou, não entrou. Bom, acho que o nosso grupo, agora não sei como que vai, o Rogério, como que vai conduzir, vai abrir para quem quiser participar, dizer alguma coisa. Então está aberta a palavra. Está aberta a palavra para quem quiser acrescentar, trazer alguma informação. Então, eu abro a palavra para quem quiser falar sobre o assunto de hoje. Bom, já que não houve interesse, né? Que é um assunto bem difícil mesmo, e cada um estuda seu colóquio, né? E é um assunto bem interessante. Bruna, eu perguntei aqui se alguém gostaria de participar, ela está perguntando no chat, né? Se alguém que gostaria de participar do debate, alguém gostaria de ter a palavra para participar, né? Então, antes de eu fazer minha parte, eu coloquei aqui no chat para vocês o link da edição de aniversário dos 65 anos da revista Paraná Eleitoral. É um atlas eleitoral que contém toda a história das eleições para governador até 1982. Está sendo feita a segunda parte, tá? Ele é uma edição que eu sou editor da revista, mas quem organizou foi o Daniel Galucci Júnior, e a professora Márcia da Silva, da Unicentro. Foi um convênio. Eu estou colocando isso aqui não só para vocês lerem a revista, mas porque tem um artigo do nosso coordenador do colóquio, o Sérgio Versolato de Abreu, um artigo muito interessante que aconselho vocês lerem, que fala da análise comparativa da filiação partidária dos municípios do estado do Paraná nos períodos entre 1947 e 1963 e 1996 e 2016. Então, aqui seria, para quem tiver curiosidade de se aprofundar nesse tema, é um trabalho maravilhoso que o Sérgio fez. O Sérgio ele não integrava esse atlas, mas quando ele mandou para publicar na revista normal, eu achei que era um artigo tão especial que ele merecia cair na edição especial. E daí eu conversei com o pessoal do curso de Geografia Política, lá da Unicentro, que organizou esse atlas, e ele mereceu a publicação na edição especial, não na edição normal. Então, Sérgio, parabéns pelo seu trabalho, tá? Falando um pouquinho dos sistemas eleitorais, só vou trazer algumas curiosidades, né? Eu conheço a fundo o sistema alemão, inclusive já fui várias vezes para a Alemanha, né? E eu sou profundo admirador da Angela Merkel, assim que se pronuncia na Alemanha. Eles não sabem pronunciar o J, eles me chamam de Rogerio, né? A Angela Merkel. A Angela Merkel ela tem uma característica interessante, né? Angela Merkel, o Merkel é o sobrenome do primeiro marido dela, né? O nome de solteira era Angela Kessner. Ela é formada em química, às vezes eu digo que é em física, mas é em química, né? Ela nasceu na Alemanha Ocidental e viveu na Alemanha Oriental, na Alemanha socialista, né? Filha de um pastor luterano, e ela casou com o marido dela, que o sobrenome dela era Merkel. Mas o casamento não deu certo, daí ela se divorciou. Mas como ainda na ex-Alemanha Oriental, o nome dela, Merkel, era muito forte, ela continuou utilizando o sobrenome por questão política, né?
E daí o que acontece? Ela estava defendendo a tese dela em química na universidade lá na Alemanha, e teve um professor que fazia da banca, que ela admirava muito, o professor da banca dela, né? A banca dela, tem um pleonasmo aqui, desculpa, né? E um dos membros da banca era um professor pós-doutor famoso lá na Alemanha, chamado Joachim Sauer, ou Soya, Joachim Soya. E esse professor, ele fez parte da banca da Angela Merkel. Daí ele entregou, ela tirou 10 com laura e louvor, e ele pegou, entregou um livro para ela, e a monografia não, a tese dela, com uma dedicatória, tá? E ela fez uma amizade mais profunda com esse membro da banca, e foi tão profundo que ela acabou casando com ele. É o marido dela hoje, né? É o marido dela hoje, e são 2 pós-doutores em química. Daí você pensa assim, é uma pessoa formada em química, é uma das mulheres mais poderosas do mundo, né? O que tinha a Angela Merkel? A Angela Merkel tinha o padrão do alemão do sul, que eu conheço. O alemão do sul, ele é extremamente educado, inteligente, mas não é extrovertido. A Angela Merkel é exatamente isso. Ela é uma pessoa que ela é uma delicadeza. Ela aparenta ser rude, mas não é. A assessoria dela gosta muito de trabalhar com ela. Então, ela é aquela típica alemã que ela é uma delicadeza e é uma pessoa que só não é extrovertida. E ela era uma exímia diplomata. A gente viu o Trump xingando ela esses tempos, e ela ficava na dela, bonitinha, escutava, ela escuta muito. E por que ela cresceu? Por essa característica diplomática dela, por essa forma de tratar com as pessoas das relações internacionais, e porque ela falava o russo perfeito. E na época da transição da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, ela foi muito importante na negociação das tratativas com a Rússia, na devolução da Alemanha Oriental para a Alemanha, para se formar uma única Alemanha. Então, ela dominava muito bem a Rússia, e ela tem uma diplomacia invejável, uma forma, assim, de tratar com as pessoas invejáveis. Tanto que ela está desde 2005, acho que no poder, e o parlamento não ousa tirá-la, né? Ela parece que vai sair agora. Então, eu acho muito interessante. Eu li toda a biografia da Angela Merkel, reli a biografia. É comum você encontrar a Angela Merkel no supermercado com o marido, como qualquer pessoa. Tá? Bem comum, assim, bem. E um assessor dela chegou para a primeira-ministra e disse: primeira-ministra, essa roupa você já usou 2 vezes na semana passada. Daí ela olhou para o assessor e disse: olha, eu sou empregada para trabalhar para o povo alemão. Eu não sou a Miss alemã, eu não sou modelo, né? Então, só que ela falou, não falou de CG, ela falou com mais delicadeza, mas ela disse assim que ela não foi paga para o povo alemão para ser modelo, mas para trabalhar para o povo alemão. Então, tem muita coisa interessante sobre a Angela Merkel, né? E a Angela Merkel, ela passa as férias, ela adora os Estados Unidos. Então, ela gosta de passar férias nos Estados Unidos. Mas ela é bem sóbria, ela é bem discreta. Né? Ela é bem discreta, né? Tá? Então, eu tenho um livro que eu li dela várias vezes. Eu costumo ler livros sobre líderes mundiais, para ver os exemplos positivos e negativos. Né? Agora, eu estou lendo sobre Obama. Então, eu gosto muito dessa leitura. E continuo sendo fã da Angela Merkel, como a gente falou hoje, uma pessoa que não foi, que é ligada à política também, que eu gosto muito, mas não foi presidente, nunca teve um cargo eletivo, foi a Condoleezza Rice,
que até foi a patronese de um dos apresentadores hoje. Ela é cientista política e ela tinha, dentro do governo Bush, ela tinha uma habilidade, para trabalhar com na questão política, assim, invejável também, né? Ela teve um problema que teve um sheik árabe que se apaixonou por ela e queria por toda a vida ser uma das suas esposas e levar ela dos Estados Unidos, né? Então tem uma história bem engraçada. E uma coisa, eu não vou falar do parlamento francês, porque eu não sei quase nada do parlamento francês, mas vou falar um pouquinho do parlamento inglês, tá? Que eu passo para os meus alunos lá na Unidom Bosco. Vocês já estudaram a Magna Carta de João Sem Terra, né? Que está nas histórias de Robin Hood. Toda a história de Robin Hood tem a Magna Carta do João Sem Terra. Não se sabe se o Robin Hood existiu ou não, né? Mas está em todas as histórias, né? Teve aquela questão dos 25 barões ingleses que pressionaram o João Sem Terra para assinar uma carta limitando os próprios poderes, que boa parte ele não cumpriu depois, mas foi um documento histórico, não foi uma constituição, mas foi um documento histórico de 1215 que os examinadores de concurso adoram perguntar, né? Sabe? O que aconteceu, né? A Câmara dos Lordes, boa parte são descendentes desses barões ingleses. Ficaram até hoje no poder. Então, são descendentes dos barões ingleses. Então, essa é uma curiosidade que eu vi nos livros, né? Eu até gostaria de pedir para a Liliane, se ela não se importar, me mandar essas apresentações, que eu amei essas apresentações, né? Não vou plagiar, mas vou me inspirar nelas, tá? Sem problemas, professor, eu mando sim, sem problema. Tá? Então, muito obrigado. É professora Liliane, né? Eu gosto de chamar você de professor. Ah, obrigada, professor. Mas aqui eu sou aluna. Então, Shine Divine, bem alemã, né? E, então, essa parte que eu queria acrescentar da Câmara dos Lordes, né? E depois, eu não me aprofundei muito nisso, mas depois da Câmara dos Lordes, só tinha uma Câmara, que era um órgão consultivo do rei, né? Só tinha uma Câmara. E acabaram criando a Câmara dos Comuns para que a população, a duras custas, participasse do processo, né? Então, é isso que eu queria acrescentar. E, pessoal, eu aprendi muito com vocês, tá? Aprendi muito com vocês. E foi uma honra a aula de vocês, o capricho de vocês, a dedicação de todos. Agradeço a Bruna, da Unicuritiba, o Gabriel, da PUC, se eu não errei, e Liliane, você fez uma participação histórica. Você foi a primeira apresentação da história do grupo de pesquisas de uma aluna da Tuiuti, tá? A gente sempre convidou, mas você vai nos dar essa honra de ser a pioneira da Tuiuti a participar do grupo de pesquisas, né? Nós temos mais uma pessoa também no grupo de pesquisas e também será muito bem-vinda. E eu há anos sonho trazer pessoas de universidades que não participavam do grupo de pesquisa. E vocês estão dando o nosso brilho com a sua presença, tá certo? Da PUC e da Curitiba nós sempre tivemos representantes, mas são sempre bem-vindos, tá? Já criaram uma tradição aqui, né? As faculdades que fizeram tradição aqui é a Unicuritiba, a Unidom Bosco, a Universidade Federal do Paraná e a PUC, que teve o maior número de representantes. E daí teve vários representantes assim separados. Mas muito obrigado, e se representou muito bem a classe acadêmica da Universidade do Tuiuti, o Gabriel da PUC, a Bruna da Unicuritiba, certo? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Então, pessoal, eu informo que peço primeiramente, se alguém não respondeu a lista de presença que está no chat,
faça, porque isso vai contar para o certificado como presença. Porque o colóquio que vocês participam conta 10 horas. E depois a presença nos outros colóquios vai contar 2 horas e meia cada um, tá? Então, não esqueçam de preencher a lista de presença, tá? E informo que o próximo colóquio será no dia, deixa eu pular aqui, 1º de julho de 2021, com a coordenação da professora Cláudia Fânio, que ocupa a cadeira número 1, e o tema vai ser o legal design na justiça eleitoral, tá? Só deixa eu explicar as 3 primeiras cadeiras. O primeiro grupo de pesquisas foi fundado por iniciativa da professora Cláudia Fânio e com a participação minha, professor Rogério Borne, e do professor Frederico Almeida. Então, nós temos a cadeira número 1, número 2 e número 3. Depois entrou o Sérgio, né? O Sérgio, acho que é a cadeira número 4 ou 5? 5. 5, né? Depois a professora Ina entrou e pegou a cadeira número 24, porque já tinha várias cadeiras preenchidas. Então, temos 3 membros fundadores e 2 membros já tradicionais, porque já faz algumas edições do grupo de pesquisa que o Sérgio e a Ina estão participando. E lá no 7º grupo de pesquisas, que eu dividi em 2, são todos professores novos, professores mestres novos, que estão participando do outro grupo, tá? Se alguém quiser assistir o outro grupo, estarei convidado, eu posso mandar o link, e se alguém quiser participar de 2 grupos de pesquisas e ganhar o dobro de horas, o 7º grupo de pesquisas nós temos vagas ainda. Então, se alguém quiser acumular, participar de lá também, me mandem um e-mail que eu encaixo vocês num dos colóquios, que não seja esse primeiro, porque estamos em cima da hora para vocês, né? E então vocês estão convidados para participar, ok? Então, pessoal, se ninguém quer mais falar, uma excelente semana para vocês, um ótimo feriado, aproveitem bem esse feriado, e se puder, fique em casa, tá? Um abraço fraterno para vocês. Um abraço. Pessoal, só esqueci uma coisa, já me despedi. O pessoal que participou do colóquio, abre a câmera, que eu quero tirar uma foto. Então, Cadê? tá faltando a Bruna. Ixi. Então, eu vou fazer o seguinte, todo mundo abre a câmera. Vamos pegar a foto, que eu ia pedir para todo mundo abrir câmera depois, né? Então, todo mundo abre a câmera, que eu quero tirar uma foto. Bom, parece 2 vezes eu, mas é que eu estou gravando na outra tela, né? Então... Ok, já tirei a foto, tá? Rafael, você está aí, Rafael? Está escondido? Rafael, você pode tirar essa foto estilizada, como você sempre faz? Tiro sim, professor, só um minutinho. Só um minutinho. Pessoal, enquanto ele prepara a câmera, ele faz uma foto bem estilizada, que a gente publica lá no site do Paraná, no site do Tribunal Eleitoral. Então, a gente publica cada sessão, documentando que houve a sessão. E o Rafael, como ele já participou de outros grupos, ele faz uma foto estilizada, para não ficar essa coisa seca, né? Ele mostra um ambiente, assim, na tela do computador. Ele já fez uma aqui hoje, né? Só que eu queria essa mais com a câmera aberta. Ele já fez uma bem bacana. Então, nosso fotógrafo oficial aqui, né? E o Rafael é meu aluno também lá no Dom Bosco, lá ele também faz umas fotos bem interessantes, né? E esse colóquio aqui está sendo gravado e eu vou disponibilizar para vocês, depois eu mando o link lá na página do grupo de pesquisas, tá? Tem colóquios anteriores lá e a gente está sempre documentando lá para que o mundo veja esse debate, que foi muito bacana,
né? Eu tinha pensado em fazer ao vivo, tinha até proposto para vocês, mas o StreamYard, que é o sistema que eu uso para fazer ao vivo, cabe no máximo 10 pessoas, né? Então eu vou gravar, e tem gente que não fica à vontade ao vivo, então eu vou gravar, tá gravando, e eu vou postar lá para visualizações posteriores. Vai estar no YouTube, mas o link vai estar lá, no YouTube também. Deu certo, Rafael? Está saindo, professor? Saiu, professor. Então, muito obrigado, Rafael. Você pode até postar ali no chat, ou não, é melhor postar lá no WhatsApp para a turma também, tá? Então, eu vou repetir, pessoal, um excelente final de semana. Se puder, fique em casa, ok? Usem gel colônia, né? Então, né? Um abraço. Muito obrigado, professores. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Logo chega a noite. Boa noite, pessoal.